Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a resolução da primeira lista de química do segundo semestre. Foi a lista que o professor passou na semana passada. Antes de começar a lista, eu queria dizer a vocês que tem alguns exercícios dessa lista que estão repetidos, então nós vamos omitir ele aqui na resolução, como se não tivesse esses exercícios. Vamos colocar na ordem, removendo esses exercícios repetidos. A primeira questão, ela diz o seguinte: quais são os respectivos valores da massa e de nêutrons do átomo de ouro, né? Esse aqui é o átomo de ouro. Aqui tem os valores de massa e número atômico. Vamos relembrar como é que funciona essa questão de colocação do número atômico e número de massa. Aí o PAC, que é a agência reguladora do que se refere, tudo que se refere à química. Ela regula como é que eu digo? As regras, isso, de tudo que se refere à química. Então, segundo ela, o número de massa, que é simbolizado pela letra A, ele vem acima, né, no canto superior esquerdo ou direito, no símbolo do elemento químico. E o número atômico vem abaixo no canto inferior esquerdo. Isso é a regra da IUPAC, mas isso não quer dizer que sempre vai estar assim. Pode ser que esteja de modo diferente, porque alguns autores não utilizam a regra da IUPAC para essa situação. E como exemplo aqui nós trazemos o próprio elemento químico que está no exercício, né? Então o número no canto superior ele é o número de massa, então aqui o número de massa nós já temos, 197, e no canto inferior está o número atômico, geralmente no canto inferior esquerdo, mas nem sempre é nessa posição. Então nós já encontramos o número de massa, que é uma das coisas que o exercício pede. A outra coisa é encontrar o número de nêutrons, também está pedindo. Para encontrar o número de nêutrons, nós usamos essa fórmula aqui, ó. Nessa fórmula está definido que a massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons, sendo que o número atômico ele é o próprio número de prótons. Então, por que a massa é o número atômico mais o número de nêutrons? Porque a massa do átomo é a massa do número de prótons, quantidade de prótons que tem no núcleo do átomo, mais a quantidade de nêutrons. Uma vez que a massa do elétron é muito pequena, muito reduzida e pode ser descartada. Então, o número atômico Z é o mesmo número de prótons. Para um átomo neutro, também o número de elétrons vai ser esse, mas isso não importa, porque para o cálculo de massa o número de elétrons não é utilizado. O número de nêutrons é o número de nêutrons aqui no núcleo, né? Então, para encontrarmos o número de nêutrons, tudo que a gente precisa dessa fórmula, fazemos um reajuste na fórmula, né? Isolamos o N, que é o número de nêutrons que estamos procurando, isolamos aqui dessa forma e deixamos o neutro isolado e pegamos os valores que estão aqui, substituímos, né? O número de massa é o número superior, coloca aqui, e o número atômico é o número inferior, nós colocamos aqui, subtraímos e aqui está o número de nêutrons. Nós já tínhamos um número de massa, 197, o número de nêutrons é 118, então é só encontrar aqui nessa ordem, né, porque está pedindo respectivamente os valores de massa e depois os de nêutrons. Então a alternativa correta é a letra D. A questão 2, ela diz o seguinte: um átomo constituído de 17 prótons, 18 nêutrons e 17 elétrons apresenta respectivamente número atômico e número de massa iguais a. Então nessa ordem ele quer primeiro o número atômico e depois o número de massa. O que é o número atômico? Lembra que eu disse anteriormente que o número atômico é o próprio número de prótons? Então o número atômico já está aqui, 17. E o número de massa atômica? A massa atômica, pela equação, dá para saber, né, é o próprio número atômico somado com o número de nêutrons. O número de nêutrons também está aqui. O número atômico é 17, mais 18, que é o número de nêutrons, totalizando 35, a massa atômica. Então é só encontrar nessa ordem, primeiro o número 17 e depois o número 35. Aqui nas alternativas, encontramos a alternativa aí. Esta é a correta. A questão 3. Somando o número de prótons, nêutrons e elétrons do átomo abaixo, que valor encontramos? Aqui o átomo de manganês, se ele não está nêutron, ele é um íon, porque ele perdeu elétrons. Mais à frente eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Então, está pedindo para somar o número de prótons, que é o próprio número atômico, mais o número de nêutrons, que não está aqui, mas a gente vai encontrar ele, e o número de elétrons.
O número de prótons é 25, que vai estar aqui. O número de nêutrons, pela equaçãozinha lá atrás, ela pode ser calculada assim: a massa menos o número atômico. E o número de elétrons, para um átomo que foi ionizado, que perdeu elétrons, pega o número de prótons, subtrai pelo número de elétrons perdidos. Lembre-se que um átomo neutro tem o mesmo número de prótons e elétrons. Se o átomo perdeu o elétron, você pega esse tanto que ele perdeu, subtrai do número atômico, que vai encontrar o número de elétrons. Então, nós encontramos esses valores, 30, 25 e 21. Substituímos aqui na equação, 25, 30 e 21, obtemos o valor de 76. Então, é só encontrar aqui na equação o valor 76, né, nas alternativas, perdão, e encontramos a letra I, né, a correta. A4. O desenvolvimento científico e tecnológico possibilitou a identificação de átomos do elemento químico naturais, dos elementos químicos naturais e também possibilitou a síntese de átomos de elementos químicos não encontrados na superfície da Terra. Indique entre as alternativas abaixo aquela que identifica o átomo de um determinado elemento químico e o diferencia de todos os outros. O que define a posição de um átomo na tabela periódica é o seu número atômico. Não tem nenhum outro átomo com número diferente de carbono que possa ocupar a posição do carbono aqui na tabela periódica. Então, o que define a posição do carbono na tabela periódica é o seu número atômico. Não tem nenhum outro elemento que não seja o carbono com um número atômico igual ao carbono e que possa substituí-lo aqui na tabela periódica. Então, o que define um átomo e determina a diferença entre um elemento químico e outro é o número atômico, alternativa C. Mais na frente eu vou mostrar para vocês átomos que possuem a mesma massa atômica, mas com um número atômico diferente, e por isso não são o mesmo elemento químico. Ou a mesma massa atômica e o mesmo número atômico, mas com um número de elétrons diferentes. Ou ainda o mesmo diferente número atômico, mas o mesmo número de nêutrons. Não é o mesmo elemento. A questão 5 diz o seguinte: considerando o ganho ou perda de elétrons por parte de átomos nêutrons, marque a alternativa falsa. Se nós lermos as alternativas, nós poderemos observar que temos duas alternativas que são opostas uma à outra. Então, uma dessas duas vai ser a alternativa falsa, né? E é ela que nós vamos marcar. Vamos ler. A letra A diz o seguinte: íon gerado pela perda de elétrons denomina-se cátion. Quando um átomo perde elétrons, ele fica com excesso de carga positiva e por isso nós o chamamos de cátion. Então, essa alternativa aqui está correta. Se nós lermos lá na alternativa D, íon gerado pelo ganho de elétrons denomina-se cátion. Essa é a oposta da A. Se a A está correta, a D está incorreta. Então, é essa alternativa que nós temos que marcar. Quando um átomo ganha elétrons, ele fica com excesso de carga elétrica negativa e por isso ele é chamado de ânion, não cátion. A letra B não é, que os cátions são íons positivos, isso é verdade, e os ânions são íons negativos, também é verdadeiro. A questão 6 diz o seguinte: o íon de certo elemento químico de número de massa 85 apresenta 36 elétrons e carga mais 1. Qual é o número atômico desse íon? Bem, primeiramente nós poderíamos pensar em utilizar essa fórmula: a massa igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Entretanto, para calcular o número de nêutrons, o número atômico, que é o que nós estamos procurando, utilizando essa fórmula, nós precisaríamos do número de massa, nós temos aqui, mas também precisaríamos do número de nêutrons, que nós não temos aqui. Então não dá para calcular o número atômico através dessa equação, porque nós não temos o número de nêutrons. Então o que nós faremos? O número atômico para um átomo neutro é o mesmo que o número de prótons, que por sua vez é o mesmo que o número de elétrons. Então vocês poderiam pensar: então o número atômico aqui é 36. Não. O número atômico aqui não é 36 porque nós não estamos falando de um átomo neutro. O exercício trata de um íon, que é um átomo eletricamente carregado. Então, o número atômico não vai ser igual ao número de nêutrons, de elétrons, porque o número de elétrons foi alterado pela perda ou ganho de elétrons. Então, como nós vamos resolver essa questão? O átomo neutro é o átomo que possui o mesmo número de carga elétrica positiva e carga elétrica negativa, e o total dessas cargas vão dar uma carga líquida.
igual a zero. As cargas elétricas negativas vão anular as cargas elétricas positivas e isso vai zerar tudo. Então o átomo neutro vai ter o mesmo número atômico, ou o mesmo número de prótons, que é a mesma coisa, e o mesmo número de elétrons, de forma que a carga dos prótons e elétrons se anulem e totaliza uma carga líquida igual a zero. Para um íon, pode haver duas situações. Ou esse íon é positivo, isto é, ele tem carga líquida positiva, carga elétrica positiva, ou ele tem carga elétrica negativa. Se ele tiver carga elétrica positiva, ele é um cátion. Se ele tiver carga elétrica negativa, ele é denominado ânion. Um cátion é um átomo que perdeu elétrons, ou seja, ele perdeu um elétron e ficou com excesso de carga elétrica positiva. Por quê? Porque agora tem mais elétrons do que prótons no átomo. E por que não um átomo com carga positiva não seja um átomo com um excesso de prótons pela injeção de prótons? Injetar prótons no átomo, eu preciso de muita energia e isso é muito desfavorável e complicado. Porque tem elétrons aqui circundando o núcleo e é muito complicado o próton passar por esses elétrons e chegar ao núcleo. Então, por isso que um cátion não é um átomo com adição de próton, mas sim com a remoção de um elétron. Quando se remove um elétron do átomo, ele fica com déficit de carga negativa e uma carga positiva a mais do que o número de carga negativa. Então, para encontrarmos aqui o número atômico, basta imaginar que antes do átomo perder esse elétron, ele tinha um determinado número de elétrons que era igual no número atômico, já que o átomo era neutro. Então, para mim descobrir o número atômico, basta eu pegar o número de elétrons que tem atualmente e somar com o número de elétrons que ele perdeu, que é 1. Então, o número atômico é 37. A questão 7. O átomo de um elemento químico possui 83 prótons, 83 elétrons e 126 nêutrons. Qual é, respectivamente, o número atômico e o número de massa desse átomo? Ora, o número atômico é o mesmo que o número de prótons, então nós já temos ele aqui. O número de massa, basta pegar a equaçãozinha lá e calcular. O número de massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. O número de nêutrons é 126, o número atômico é o mesmo que o número de prótons, que é 83. Então, a massa vai ser 209. 83 mais 126, 209. Tá aí a resposta da 7. A questão 8 diz o seguinte: isótopos são átomos que apresentam o mesmo número atômico. Isótopos, átomos com o mesmo número atômico, mas diferentes números de massa. O magnésio possui isótopos de números de massa iguais a 24, 25 e 26. Os isótopos de magnésio possuem números de nêutrons respectivamente iguais a. Então o exercício pede quantos números de nêutrons cada um desses isótopos tem. Para vocês lembrarem que o isótopo são diferentes elementos químicos com o mesmo número os mesmos elementos químicos, mas com diferentes números de massa e o mesmo número atômico, basta imaginar aqui, ó, iso, da palavra isótopo, vem da palavra mesmo. Então, mesmo, e aqui topos. Vocês podem pensar que sim, o P de prótons, que é o mesmo que o número atômico, então já é um macete aí, isótopos, pos de mesmo número atômico, mesmo número de prótons, que é o mesmo número atômico. Então isótopos são elementos com o mesmo número atômico e diferentes número de massa. Iso, mesmo, topos, número atômico, ou número de prótons. Então aqui o exercício está pedindo para a gente calcular o número de nêutrons de cada um desses compostos com massa 24, 25 e 26. Então fica fácil, basta utilizar nessa equação aqui, rearranjar ela para isolar o número de nêutrons, pegar a massa lá, né, 24, subtrair do número atômico, que foi dado no exercício, que é 12. Então nós pegamos a massa, subtrai do número atômico para as três massas diferentes. Cada um vai dar esse valor. E aí basta voltar lá no exercício e analisar qual alternativa tem esses três números de nêutrons. E vemos aqui que a alternativa C é a correta. A questão 9. Certo átomo possui 17 prótons, 20 nêutrons e 17 elétrons. Qual dos átomos representados abaixo é seu isótomo? O que é isótomo?
Da mesma forma, de maneira semelhante que os isótopos, isótono vem da palavra iso, palavra grega, né, que significa igual ou mesmo. E o N aqui vocês podem pensar que é o N de nêutrons. Então isótonos possuem o mesmo número de nêutrons. Beleza? Então tá pedindo para analisar qual desses elementos aqui possui o mesmo número de nêutrons que o elemento do exercício. O elemento de exercício possui 20 nêutrons. Então o que eu preciso saber? Eu preciso calcular aqui o número de nêutrons de cada um e analisar qual que tem 20 nêutrons, que é o número de nêutrons do exercício. Então é só usar a formulazinha da massa, que é essa aqui, né? Reajustar ela para encontrar o número de nêutrons. Pega a massa, que é o número superior direito, e subtrai pelo número inferior esquerdo, que é o número atômico, para encontrar o número de nêutrons, que deve ser 20. A alternativa que tiver o elemento químico com o número de nêutrons igual a 20 vai ser a alternativa que nós estamos procurando. E vemos aqui, ó, pela subtração, que a alternativa correta é a D. 40 menos 20 é 20, que é o número de nêutrons do átomo do exercício. A questão 10 diz o seguinte: determine o número atômico e o número de massa dos átomos A e B, que são isóbaros, e apresenta a seguinte representação. Aqui tem uma representação deles. Isóbaros são elementos com o mesmo número de massa e diferentes números atômicos. Baro, ele tem uma relação direta com massa, então quando se fala isóbaros é que tem a massa igual ou o mesmo número de massa. Então se tem o mesmo número de massa, esse valor aqui tem que ser igual a esse valor. Então para calcularmos o valor, basta igualarmos esses dois lados aqui, ó, como se fossem os dois lados de uma equação, já que eles devem ser igual. Nós igualamos esses valores para encontrar o número de x, depois substituímos o x. Aqui, igualando a equação, isolando o x, passo o x para cá, né? 5x menos 4x vai dar 1x, então x é igual a 8. Agora basta pegar o valor de x, que é igual a 8, e substituir aqui. 5 vezes 8, 40. Então é 40, né? O número de massa do elemento A é 40 e o número atômico é 18. 10 mais 8, 18. O elemento B deve ter o mesmo número de massa que o elemento A. Então, bora ver se dá certo. 4 vezes 8, 32. Mais 8, 40. Então, aqui está confirmando nossa teoria anterior, né? De que esses dois são iguais. E 11 mais 8, 19. Então, o número atômico do elemento B é 19 e o número de massa também é 40. A questão 11 e última questão. O átomo X é isótono do átomo de manganês e isoeletrônico do íon níquel 2+. Com base nisso, indique o número de massa do átomo X. Então, o que está querendo é o número de massa do átomo X. Como é que nós vamos encontrar isso? Pela equaçãozinha do número de massa. Mas antes vamos à definição de isoeletrônico. Iso vem de igual, né? É o mesmo número de elétrons, isoeletrônico. Ou seja, esse elemento X tem o mesmo número de elétrons que o íon níquel 2+. Então nós já sabemos, se nós calcularmos o número de elétrons do níquel 2+, nós vamos encontrar o número de elétrons do átomo X, que é um átomo neutro, e que por isso o seu número de prótons vai ser o número de elétrons, e ainda o número de prótons é igual ao número de atômico. Então, encontrando o número de elétrons de níquel 2+, nós encontramos o número atômico de X. E encontrando o número de nêutrons do manganês, que é isótono de X, nós encontramos o número de nêutrons de X, já que isótonos são elementos com o mesmo número de nêutrons. Então nós encontramos o número de nêutrons do manganês e encontramos o número de elétrons de níquel. Para substituir pelos valores de X, né, número atômico, e o número de nêutrons na equação da massa, para encontrar o valor da massa atômica de X. O número de nêutrons de manganês é 55 menos 25, vai dar 30. E o número de elétrons do íon, o íon aqui está 2+, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Ele está com excesso de 2 prótons, ou seja, ele perdeu 2 elétrons. Então, ele está com excesso de 2 prótons, ele perdeu 2 elétrons, então pega o número atômico do níquel, subtrai pelos 2 elétrons que ele perdeu, né, que vai dar 26 elétrons. 26 elétrons é o mesmo número de prótons de um átomo neutro.
Então, o número de prótons de X, que é isoeletrônico de níquel, vai dar 26. Então, pegamos esses valores, 26 número atômico e o 30, que é o número de nêutrons, substituímos na equação da massa e encontramos uma massa atômica de 56. Basta analisar aqui nas alternativas qual é a alternativa que tem o número 56. E aqui nós vemos que é a alternativa A, né? Então, essa é a resposta da 11. Acabando por aqui, não tem mais questões na lista. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só mandar lá no plantão da química que nós tentamos resolver para vocês, tá?